Então, sem mais delongas, vamos passando aqui a palavra aos debatedores, ao debatedor e à debatedora. Professora Maria Silvia, poderia começar? Pois não. Então. Boa tarde a todos. Está ligado? Boa tarde, está funcionando agora. É uma satisfação estar aqui. Agradeço ao convite que me foi formulado. Embora eu ache que esse tema gestão de pessoas, como eu estava falando para o Alex, agora posso chamar de Alex, porque foi meu aluno, né? Eu acho que é mais na área de administração pública mesmo, de ciência da administração, de ciência política, do que da área jurídica. Eu confesso que essa expressão gestão de pessoas não era muito comum na minha linguagem. Aliás, não conheço livros de direito administrativo que usem a expressão gestão de pessoas. Nós tratamos, às vezes, do mesmo assunto, porém, sob um ângulo um pouco diferente. Mas hoje está havendo uma aproximação muito grande entre a ciência da administração, a ciência econômica, a ciência política e a área jurídica. Já tive alunos orientandos, inclusive, de mestrado, doutorado, que faziam disciplina na Faculdade de Ciência Política e faziam disciplina na Faculdade de Direito. Então, a gente tem que ir se familiarizando com as coisas novas que vão surgindo. E eu, por conta desse tema, fui pesquisar um pouquinho, acabei descobrindo que existe na esfera federal a Secretaria de Gestão de Pessoas, que funciona junto ao Ministério do Planejamento e está referida no Decreto 9.035, de 2017, né? Acho que foi criado nesse decreto. E, pelo que eu vi, a função essa secretaria tem atribuições voltadas à fixação de políticas, de diretrizes, de normas que abrangem a vida funcional do servidor, desde o momento em que ele ingressa no serviço público até o momento em que ele se desvincula, e talvez continue depois dele já estar desvinculado também. É uma satisfação estar aqui na mesa com o Alex, que foi meu aluno, e com o diretor da ENAP. Ele, sim, é que deve ser mais especialista nesse assunto. Mas vamos ver o que nós podemos tratar. Eu vou falar um pouquinho sobre as categorias de servidor que trabalham dentro da administração pública, até para realçar um pouco o desprestígio do concurso público no mundo atual. O concurso público vai sendo deixado de lado cada vez mais, porque há uma preferência por aqueles servidores que são escolhidos livremente. Então, apesar da exigência constitucional de concurso público, que consta lá do artigo 37, inciso 2º, e que já vem de constituições anteriores, nós convivemos dentro da administração pública com servidores de várias categorias, grande parte, não sei dizer em números de porcentagem qual a quantidade que prevalece, mas nós temos várias categorias de pessoas que trabalham dentro da administração pública e que não são concursados, não são servidores efetivos. Então, nós temos os servidores que ocupam cargos em comissão e funções de confiança, que existem em grande quantidade, principalmente na esfera federal, mas acho que nas outras esferas também, exatamente porque eles são nomeados livremente, escolhidos livremente, sem nenhuma exigência específica de capacidade, de mérito, de processo de seleção. Depois, nós temos os servidores que são chamados temporários, admitidos ou contratados com fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição, e, pelo menos pelo que diz a Constituição, deveriam ser contratações temporárias para atender a excepcional necessidade de interesse público. E eu não poderia deixar de comentar também, de fazer referência a uma categoria que não é de servidor público, mas que também existe em grande quantidade nas 3 esferas de governo, que são os terceirizados. Os terceirizados, eles não são servidores públicos, quando muito eles poderiam ser considerados agentes públicos em sentido amplo,
porque quando nós tratamos dos agentes públicos, nós falamos das várias categorias, e uma das categorias é dos particulares em colaboração com a administração pública. Então, o servidor terceirizado, ele não é servidor público, mas, infelizmente, eles estão presentes em grande quantidade dentro da administração pública. Até no Tribunal de Contas, né, tem servidor terceirizado. Existe aqui, eu vou fazer uma rápida referência às formas de organização administrativa, que não são próprias do direito brasileiro, mas também aqui foram adotadas, que são os modelos patrimonialista, o burocrático e a administração gerencial. E essas formas de organização foram se sucedendo no tempo, mas sem que a adoção de um modelo significasse o abandono integral do modelo anterior. Eu diria que hoje nós temos muito do patrimonialismo, que alguns colocam como uma coisa antiga. No patrimonialismo, que é muito próprio das monarquias absolutas, dos governos autoritários, as pessoas que vão exercer funções públicas são livremente escolhidas, às vezes é uma liberalidade, é um favor, uma troca de favores, sem nenhuma preocupação com a capacidade de trabalho, com o mérito para ocupar função no serviço público. Depois veio o modelo da administração pública burocrática, que quis exatamente combater o patrimonialismo e instituir o sistema de mérito para a seleção de servidores. Então, esse novo sistema, ele supõe que haja uma especialização, uma profissionalização do servidor. Ele exige um certo grau de permanência, e daí a ideia de estabilidade do servidor público. Ele exige uma organização em carreiras para garantir o profissionalismo, a ascensão dentro da carreira, e ele exige um procedimento de seleção baseado em critérios objetivos, levando em conta especialmente o mérito e a ideia de igualdade de oportunidades para o acesso às funções públicas. Vocês sabem que essa ideia de escolha pelo mérito já foi prevista no artigo 6º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789. Só de curiosidade, eu vou ler para vocês o que diz esse artigo. Diz assim: todos os cidadãos, sendo iguais perante a lei, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, postos e empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção senão aquela de suas virtudes e seus talentos. Quer dizer, eles já divulgavam o sistema de mérito. E, curiosamente, a nossa Constituição do Império tinha um dispositivo muito semelhante ao da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789, porque na época do Império, nós fomos influenciados pelo direito francês. Então, copiaram isso, mas não puseram muito em prática. Na realidade, não puseram nada em prática, era o período mesmo do patrimonialismo. Esse sistema burocrático, aqui no Brasil, teria tido início com a Constituição de 1934 somente. Mas vocês vejam que a terceira fase é o da administração pública gerencial, que foi pregada, vamos dizer assim, na época do governo Fernando Henrique, que havia aquele Ministério MARE, né, Ministério da Administração e Reforma do Estado, que era dirigido pelo ministro Bresser Pereira. Então, eles queriam, a ideia da administração pública gerencial é flexibilizar o regime jurídico do servidor público, instituir uma forma de controle de resultados ao invés de um controle mais formal, e esse modelo aí acabou inspirando, incentivando as parcerias com a iniciativa privada, as parcerias com o terceiro setor, as terceirizações dentro da administração pública. Então, enfim, a ideia era realmente flexibilizar, permitir que dentro da administração pública ou que na prestação de serviço público houvesse diferentes regimes jurídicos.
Eu diria que esse favorecimento à terceirização, ele cresceu muito nesse período, vamos dizer, essa fase da administração pública gerencial, mas eu acho que isso tem alguns inconvenientes. Eu não vejo muito fundamento constitucional para a existência desse tipo de contrato na administração pública, porque, na realidade, quem é contratada é a empresa, e o contrato é chamado de contrato de prestação de serviço. Mas, na realidade, é um tipo de contrato que mascara um contrato de fornecimento de mão de obra. Então, o que acaba acontecendo é que, dentro da administração pública, nós temos o servidor público, aquele que tem um vínculo de emprego com a administração pública, e, às vezes, em funções iguais ou semelhantes, nós temos um pessoal terceirizado, que entrou sem nenhum tipo de seleção, é escolhido livremente pela empresa contratada e, portanto, não tem a mesma qualificação daquele servidor que é concursado, não se submete ao mesmo regime jurídico do servidor, não sofre as restrições constitucionais que se impõem ao servidor público, não tem proibição de acumulação de cargo, aquela coisa toda, não tem teto salarial. E eu diria que, às vezes, a gente pode pensar que ele é um privilegiado, na realidade, ele é um desprivilegiado, né? Porque o servidor, esse pessoal terceirizado, ele, às vezes, é maltratado pela empresa terceirizada, que, às vezes, não paga os encargos previdenciários, ele fica, assim, completamente desprotegido, ele nem protegido pela administração e nem pela empresa contratada. Então, isso vem em grande prejuízo, eu acho, para a administração pública e para o próprio empregado. E houve um decreto de 97 que favoreceu a terceirização, que é o decreto 2271 de 97, e cujo artigo 1º, parágrafo 2º, determina que não poderão ser objeto de execução indireta atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelos planos de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, e no âmbito do quadro pessoal. Então, em resumo, o que o decreto quis dizer, olha, se houver plano de cargos, não pode haver o pessoal terceirizado. Mas excepcionou. Se os cargos forem extintos, pode haver o terceirizado. E como para extinção de cargo hoje não precisa de lei, o chefe do executivo pode ir extinguindo cargos e ir no seu lugar pondo esse pessoal terceirizado. Então, eu pessoalmente sou contra esse tipo de contratação. É uma contratação indireta de pessoal para trabalhar dentro da administração pública e que é uma herança do patrimonialismo, é uma espécie de patrimonialismo. Se vocês forem pensar a classe política não gosta do concurso público, porque o concurso público dificulta o patrimonialismo, dificulta o nepotismo. Então, eles usam essas empresas terceirizadas para colocar os seus apadrinhados, por incrível que pareça. E isso é muito, como eu me lembro, trabalhei na Universidade de São Paulo, além de professora, eu fui chefe da consultoria jurídica lá. E a gente via, às vezes, assim, as empresas que prestavam serviço de limpeza ou outro serviço assim, a empresa mudava, mas o pessoal que trabalhava era o mesmo. Então, é uma situação assim, é uma forma indireta, realmente, de contratação de pessoal, e acredito que na esfera federal aconteça coisa semelhante. Mas eu vou fazer algumas observações com relação àquilo que eu acho que poderia mudar dentro da administração pública, né? Primeiro, eu vou falar uma coisa que muita gente aqui talvez não vá gostar, mas eu acho que deveria diminuir a quantidade de cargo em comissão e funções de confiança. Porque eu acho, agora não tenho presente aqui o número, mas eu li recentemente um artigo de um professor lá de Goiânia, ele contava a quantidade de cargos em comissão que existem na esfera federal. É uma coisa, assim, assustadora.
aquela história que tem mais cacique do que índio, isso se aplica inteiramente, né? Também eu acho que, com relação aos cargos em comissão e funções de confiança, deveriam ser verificados com maior rigor os requisitos para a existência desses cargos, porque, pela Constituição, artigo 37, inciso 5º, eles só podem existir para funções de chefia, direção e assessoramento. E, no entanto, nós sabemos que existem cargos que até podem ter o nome de chefe ou de diretor, alguma coisa assim, mas as atribuições não seriam correspondentes. Então, eu acho que esse é um tipo de situação que deveria ser bastante controlada, bastante fiscalizada. Também, eu acho que, para os cargos em comissão e funções de confiança, deveriam ser previstos requisitos mais rigorosos para preenchimento desses cargos. Vocês veem que é cargo de chefia, direção, assessoramento. Então, não é qualquer pessoa sem conhecimento específico que pode ocupar esse tipo de cargo. Tem que ser pessoa habilitada para exercer essas funções. Para os servidores efetivos, eu acho que seria fundamental que fosse disciplinada a avaliação de desempenho. Quem é funcionário público, que é servidor público efetivo, conhece na prática as críticas comentadas aqui pelo Alex a respeito do servidor. O servidor trabalha mal, a estabilidade é um privilégio do servidor, o servidor se acomoda e nunca é mandado embora. Tem alguma coisa de verdade. Então, eu acho que a avaliação de desempenho, como procedimento para a perda do cargo pelo servidor estável, seria uma coisa muito importante. Porque o que acontece? O servidor, às vezes, é ineficiente, ele trabalha mal, ele não aparece, ele trabalha de qualquer jeito e ele vai ficando. O corporativismo impede que ele seja mandado embora. Então, se houvesse um procedimento de avaliação de desempenho baseado em critérios objetivos, isto afastaria esses riscos de permanência indefinida do servidor, do mau servidor estável. Eu acho que também seria importante a criação de planos de cargos e planos de carreira, porque isso incentivaria a promoção. A pessoa entra no serviço público, presta um concurso e estaciona. Fica sem uma perspectiva de subir na carreira. E a Constituição, na redação original, o artigo 39, ela previa o regime jurídico único e planos de carreira. Depois, esse dispositivo desapareceu com a emenda constitucional 19, mas ele está em vigor, porque aquela redação nova do artigo 39 foi suspensa liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal. Ele continua a vigorar o regime jurídico único e essa previsão de planos de carreira. E, além disso, o próprio artigo 39, no parágrafo 2º, e esse não foi alterado, prevê a criação de escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira. Quer dizer, que a própria Constituição, nesse parágrafo, continua falando em promoção na carreira, que eu acho que, em muitas carreiras, isto não acontece. E nem precisaria ser escola de governo. Eu acho que escolas, porque se fala em escola de governo, você pensa em escola dirigida aos altos escalões, porque não é o funcionário administrativo que vai participar de aula numa escola de governo. Tem que ser escolas de preparação para as várias categorias de servidores. Eu acho também que para o servidor público, de todas as categorias, seria importante conhecer a legislação estatutária e os direitos do servidor, inclusive os previstos na Constituição. Os estatutos dos servidores prevêem direitos
e prevêem deveres, e estabelecem proibições, estabelecem sanções, estabelecem processos de apuração de responsabilidade. Então, eu acho que em todo concurso público deveria haver uma prova específica só sobre a legislação, o regime jurídico do servidor público. Não é possível que o servidor assuma um cargo e não saiba quais são os direitos e deveres, pelo menos. Também eu acho que é importante, pode parecer uma coisa irrelevante, mas no mundo de hoje, com tudo isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil, é importante que os servidores conheçam o Código de Ética. Vocês vejam que hoje, para as empresas privadas, foi prevista a exigência do compliance, o Código de Conduta, em que os empregados, o pessoal das empresas, são obrigados a conhecer a legislação, a fazer treinamentos, a serem incentivados a denunciar irregularidades. E vocês sabem que empresas estrangeiras que celebram contratos aqui no Brasil com empresas brasileiras, elas são exigentes em relação ao compliance. Eu fui contratada uma vez para dar um parecer por uma empresa multinacional. E tive dificuldade porque eles perguntavam se eu tinha o compliance. Eu falei, eu não tenho, porque eu trabalho sozinha, eu não vou fazer o compliance para mim mesma. Eu estou sujeita ao Código de Ética da OAB, e o Código de Ética da OAB, quem é advogado sabe que é um código rigoroso e sujeita os infratores a penas severas que podem chegar à expulsão dos quadros da OAB. Então, eu acho que, dentro da administração pública, hoje as pessoas não têm muita noção do que é certo, do que é errado. Nós estamos cercados aí por uma série de situações assim que nos deixam de cabelo em pé, porque as pessoas não têm noção do que é certo, do que é errado, do que é moral, o que é imoral, o que é ético e o que é antiético. Eu acho que isto é uma coisa que seria importante. Com relação à terceirização, eu acho que seria importante verificar se ela está sendo feita em hipóteses em que ela não seria cabível. Eu, pessoalmente, eu sempre fui contra a terceirização nessa forma de fornecimento de mão de obra. E quando nós falamos contrato de empreitada, contrato de prestação de serviço, contrato de execução de obra, nós estamos falando em terceirização. Aí não tem problema nenhum. Mas essa terceirização, que, na realidade, tem por objetivo o fornecimento de mão de obra para a administração pública, essa eu acho que não tem fundamento constitucional. Porque a Constituição, no capítulo lá da administração pública, ela fala em cargo, emprego e função, em vários dispositivos. O terceirizado, ele não ocupa cargo, nem emprego, nem função. E ele não é servidor público. Quando muito, ele pode ser considerado um funcionário de fato. Ele não pode praticar atos administrativos que produzam efeitos em relação a terceiros. Não pode celebrar contrato, não pode participar de uma comissão de licitação. Ele pode exercer, quando muito, atividades puramente materiais. Mas, por incrível que pareça, até em órgãos que exercem atividades fins do Estado, existe pessoal terceirizado. Sabe que uma vez eu precisei de uma certidão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, Serviço Patrimonial da União, não me lembro agora como é que chama. Era certidão negativa de débito de laudêmio, essas coisas assim. Eu perguntei para o despachante, quanto tempo leva? Ele falou, 6 meses. Eu já achei um tempo excessivo para conseguir uma certidão. Demorou 2 anos. Eu falei para ele, mas por quê? Ele falou, porque hoje é o pessoal terceirizado que está trabalhando lá. Não é mais o servidor público, é o pessoal terceirizado. É um tipo de atividade que, na realidade, não poderia ser desempenhado por pessoal terceirizado. No Tribunal de Contas, uma pessoa que foi lá pedir uma informação, deram uma informação errada, falou, não, é pessoal terceirizado. No Tribunal de Contas, como é que pode o Tribunal de Contas ter pessoal terceirizado, a não ser que seja para servir café, dirigir um veículo, fazer limpeza, daí tudo bem. Então,
Então, eram essas as observações que eu queria fazer, que eu acho assim, que o concurso público é uma garantia para a administração pública, é uma garantia de mais eficiência, de capacidade do servidor. Se você vai, por exemplo, num hospital particular ou num hospital que esteja na mão de uma organização social, você não tem certeza se o médico é médico, se o enfermeiro é enfermeiro, porque eles não fazem concurso público, não precisa demonstrar habilitação nenhuma. Se for numa entidade pública, se prestou concurso, ele não consegue prestar o concurso se ele não apresentar o comprovante de estar devidamente habilitado. Então, eu acho que o concurso público é uma garantia de bom funcionamento do serviço público. Eu acho que a existência, é preciso lembrar, né, que alguns fatores têm contribuído para que o concurso público fique relegado a segundo plano. A existência de cargos em comissão e funções de confiança em grande quantidade. As terceirizações, que eu acho que hoje são um dos principais fatores. As contratações temporárias, que às vezes nem são temporárias e nem atendem à necessidade excepcional do interesse público. E também seria importante verificar essas parcerias com as entidades do terceiro setor, as organizações sociais, as OCIPs, esse tipo de entidade, porque, muitas vezes, elas levam também a um desvirtuamento dos institutos. Bom, era isso que eu queria falar. Depois a gente tem oportunidade, aí, talvez, de debater alguma coisa. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Maria Silvia, pela brilhante exposição. Certamente o concurso público é importante, inclusive está entre os pontos que o FONACAT vai defender, sempre defendeu e vai defender esse ano, e para sempre, aí, porque é um dos pontos centrais das propostas que vamos apresentar para todos os candidatos a cargos públicos esse ano, é a defesa intransigente do concurso público como forma primordial de entrada. Eu até queria lembrar uma coisa, você estava falando, eu lembrei uma coisa que eu não falei, é que essa fuga do concurso público, essa quantidade grande de pessoas que não são servidores públicos ou que são ocupantes de cargos em comissão, vem em prejuízo do regime previdenciário próprio do servidor público. Porque, por exemplo, o ocupante de cargo em comissão que não tem um cargo efetivo, ele contribui para o INSS. O pessoal terceirizado contribui para o INSS. Então, quanto menos gente ocupando cargos efetivos na administração pública, mais deficiente vai ficando, sob o ponto de vista financeiro, o regime próprio do servidor. E nós temos que pensar que a geração atual está pagando benefícios da geração passada. Eu dependo de vocês recolherem a previdência, eu deixo de ganhar a minha aposentadoria. Agora, à medida que vai diminuindo, vai encolhendo o regime próprio do servidor, o primeiro regime que corre risco de falir é o regime próprio do servidor. Certamente, tem muitos desdobramentos ainda nessa discussão.